Fala pessoal, tudo bem protegido por aí? Seja muito bem-vindo hoje ao nosso novo quadro aqui no canal Trabalho Seguro com Adriano Frutuoso. Muito prazer, se você está caindo pela primeira vez aqui, eu já peço de cara que você esteja se inscrevendo aqui no nosso canal, acionando o sininho das notificações para que a gente possa estar sempre mandando um conteúdo novo para você. E hoje é um dia especial. Por quê? Porque nós estamos inaugurando o nosso quadro Pod Seguro, que é o nosso quadro do podcast, onde nós estaremos sempre trazendo profissionais que são muito gabaritados, muito conhecedores, que dominam muito bem um assunto que estarão tratando aqui na nossa mesa. E eu posso dizer para você que nós estamos em casa, estamos aqui na minha mesa, estamos na cozinha, né, Gé? Faço questão de trazer os colegas aqui na cozinha, vamos ter outros lugares também, mas hoje, como é o primeiro, ele é especial. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse título, você deve ter visto aí na thumbnail, que nós estaremos falando sobre certificação de ISO 45001. E eu estou aqui com o Jefferson Moretti, que é engenheiro de segurança do trabalho. Ele já está há muitos anos na área, ele tem uma história que ele vai estar contando um pouquinho para nós, e ele vai estar agregando conhecimento para nós aqui. Então eu tenho certeza que você vai estar entendendo um pouco mais sobre essa certificação e também vendo que outros colegas, outros amigos, também já passaram ou continuam passando por esses problemas, por esses desafios, na verdade. Eu gosto de chamar de desafios. Afinal de contas, todos nós somos pagos para resolvermos problemas. É verdade, Jefferson? Exato. Então, Jefferson, se apresenta um pouquinho para nós, fala um pouquinho do Jefferson aqui. Eu já te conheço, né? Eu posso dizer que você é um profissional, assim, diferenciado no mercado, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência, como que você ingressou na área da saúde e segurança do trabalho, a sua trajetória. Hoje você está dentro da indústria, né? Está realizando um papel, assim, muito nobre, muito excelente. Eu posso garantir isso para você que está nos assistindo aqui. Nós estamos em Jundiaí, São Paulo. O Jefferson atua aqui na nossa cidade, atua aqui na nossa região, e ele tem um trabalho que eu sempre falei para ele, cara, o Brasil precisa conhecer esse trabalho que você faz, né? Afinal de contas, uma coisa é você fazer algo muito bem, outra coisa é você fazer com excelência. E é isso que eu tenho visto o Jefferson fazer, e é por isso que eu quero que você compartilhe um pouquinho com a gente. Jefferson, vamos lá. Então, quem é o nosso querido Jefferson Moretti? Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade. Primeiro podcast, né? Obrigado. Inaugurando. Bom, aqui. Como o Adriano falou, meu nome é Jefferson, eu sou engenheiro ambiental de informação e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Eu estou na área há 11 anos, né? Eu iniciei como técnico de segurança do trabalho numa multinacional italiana, né? Automotiva. E de lá para cá eu passei por consultorias, né? Uhum. E hoje eu estou empregado, estou trabalhando, né, aí numa multinacional como engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente. E nessa empresa está há quanto tempo, já? 9 anos. 9 anos já. 9 anos. Tá? Legal. Entrei como técnico de segurança do trabalho e hoje estou como engenheiro de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Bom, um pouco da minha história, né? Comecei bem cedo, né? Esse desafio, entrei como auxiliar de segurança do trabalho, fui promovido para técnico de segurança do trabalho, iniciei um grande desafio que foi a continuidade de duas normas, é bastante importante, que na época era a OSAS 18001, né? Sim. E a ISO 14001, onde por várias auditorias eu passei com 0 não conformidades, devido a um trabalho muito bom que veio sendo desenvolvido e também com o envolvimento do time, né? Então, Gé, você pegou assim toda essa mudança que teve entre OSAS, né, 18001 e essa migração que houve para ISO, né? Exato. Que foi bem uma mudança, até depois se você puder falar um pouquinho como que foi isso no cenário dentro da empresa, é legal. Bastante importante. E quando eu assumi o técnico de segurança do trabalho na empresa, né, eu não era formado ainda em técnico, né, faltava poucos meses. Ah, entendi, você entrou como estagiário, então. Isso, auxiliar de segurança do trabalho. Atuando, você já estava estudando na área? Estudando como auxiliar. Bacana. E aí os técnicos foram dispensados na empresa e eu assumi essa oportunidade, que na verdade foi uma oportunidade de ouro para mim, né? Ah, legal.
Só que eu peguei essa oportunidade numa fase de certificação da ISO 1418000, né? E isso tudo aconteceu dentro de uma reunião de fechamento da própria auditoria, onde o resultado foi muito ruim. Os 2 técnicos foram dispensados, né? Em razão dessas não conformidades também, né? Normalmente exato. Nunca é por uma coisa só, né? Mas acredito que deve ter sido um fator aí determinante, né? Porque quando você fala em ISO, né, o trabalho ele vem sendo desenvolvido por um período, né? Não é só no momento da auditoria. Sim. E aí, durante essa reunião, nós tivemos alguns contratempos ali, né? E aí a empresa decidiu por dispensar os técnicos e perguntou se eu podia assumir essa oportunidade, que para mim na época foi então, na ocasião, você ainda nem havia concluído o curso de técnico de segurança do trabalho. Olha só, então você que está estudando aí, né? Você que é técnico e às vezes o profissional ele fica, né? Mesmo como estudante, todo receoso, todo cheio de melindre. Será que eu vou? Será que eu não vou? É algo demais para mim? Você encarou esse desafio, né, Gé? Eu encarei como uma oportunidade de ouro, né? Na época. E eu tinha 30 dias para solucionar as não conformidades para obter a certificação, né? Na verdade, na empresa que eu trabalhava, a certificação era uma exigência de cliente, né? Entendi. E aí, como resolver isso, né? Como uma oportunidade, sem ter conhecimento nas normas, né? Somente o básico ali do dia a dia, o que eu tinha aprendido com os técnicos de segurança. Mas mesmo assim eu assumi o desafio. E aí, qual foi a minha estratégia? Sozinho. Não tinha mais no CESMIT da empresa. Exato. E aí, qual foi a minha estratégia dentro da empresa, né? Quando eu recebi o relatório das não conformidades, eu li aqui e falava, como que eu vou resolver isso, né? E aí, o que eu fazia? Eu entrava na internet, procurava as empresas e ligava nas empresas, né? E aí eu pedi para falar com a área de SESMIT, ou com o engenheiro, ou com o técnico de segurança. E foi aonde... Empresas que você sabia que já tinham a certificação? Exato. Empresas que eu entrava na internet, pela quantidade de funcionários, sabia que tinha o engenheiro, o técnico de segurança. Muito e bom. aí eu falava com eles, passava para eles a minha dificuldade, tudo, e as não conformidades. E aí eu agradeço vários profissionais da área que me ajudaram a resolver as não conformidades, inclusive com materiais. E na época não existia grupo do WhatsApp, né? Não existia grupo do WhatsApp. Hoje você tem a WhatsApp, você tem a inteligência artificial e não tinha isso na época, né, Jair? Isso é importante a gente destacar, né? Era telefone mesmo, ligar nas empresas, eu quero falar com a área do SESMIT. Aí se apresentava, comentava um pouco da minha situação, do que eu tinha que resolver, e tinha um período de 30 dias, né, para enviar o relatório com as respostas não conformidades. E aí vários profissionais me ajudaram e eu consegui resolver as não conformidades, e a empresa ela foi recertificada, né? E daí eu fiquei por 3 anos e meio dentro dessa empresa, cuidando das 2 normas, e daí um pouco mais me aprofundando o conhecimento da OSS da 14001 na época. Foi aonde as próximas auditorias eu comecei a ter excelentes resultados, né? Em cima das 2 normas. E de lá para cá eu só venho estudando, aperfeiçoando mais sobre as normas, né? E aí você se formou como técnico e depois me formei como técnico, fiquei 3 anos e meio dentro da empresa, cuidando da parte da segurança e meio ambiente. A empresa ela fechou, ela faliu, né? Uma empresa italiana. E de lá eu vim trabalhar numa consultoria de segurança, só consultoria daí. Onde era treinamentos, processo de CIPA, CIPAT, toda a parte de segurança do trabalho em loco dentro das empresas. Aqui na nossa região, inclusive. Da nossa região também. Tá certo. E daí de lá para cá eu entrei numa multinacional, né? Hoje estou completando 9 anos, né? Mas eu entrei como técnico de segurança do trabalho e devido a alguns projetos durante esse percurso dentro dessa empresa, né, eu fui promovido para engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente. Então você aproveitou, já estudou, já se formou em meio ambiente, engenharia de meio ambiente, engenharia ambiental. E na sequência você já fez a pós-graduação de engenharia de segurança. Engenharia de segurança do trabalho. Exatamente. Tudo aqui na nossa região. Tudo aqui na nossa região. Exato. Muito legal, Gé. Muito legal. Então, Gé, posso dizer que você participou de todo esse processo, dessa mudança que houve da OSAS, né, ou da OSAS 18001 para 45001. Como que isso impactou na época aí?
até antes da gente entrar propriamente falando na ISO 45001, essa mudança, ela causou algum impacto significativo na empresa que já tinha a certificação da OSAS e de repente, agora é a 45001, como que você sentiu assim, tecnicamente na prática, né? Exato, a OSAS 8001, vamos dizer assim, não é que ela é leve, né? Mas comparado com a 45001, a 45001 ela traz mais a questão forte de gestão e envolvimento de um todo para manter o processo, todo o processo da ISO dentro da empresa. Então, a OSAS 18001, por exemplo, como um exemplo, ela pedia muito um representante da direção, né? Então, você tinha a direção e você tinha um representante, né? Hoje, a ISO 45001, ela fala muito em cima de liderança, né? Então, a liderança é a peça-chave da ISO 45001. Como que você consegue ter um bom resultado na ISO 45001? Você precisa envolver toda a parte da liderança ali, coordenação, mais a diretoria, como uma base forte para que seja implementado dentro da empresa. E o mais importante, né? Seja mantido, né? Não é nada você implantar e depois você não tem. Eu costumo falar que o mais importante de qualquer norma, né, não é a implantação, né? É o que vai fazer para manter, porque a norma é muito forte, né, na melhoria contínua do sistema de gestão. Sim, literalmente o PDCA ele é muito gira forte. Muito forte. Rogério, e assim, como que a gente poderia, se eu fizesse uma pergunta bem chave para você, assim, qual que é a importância da ISO 45001 dentro de uma empresa, ou dentro da empresa, assim, como que, porque às vezes o que nós percebemos, né, tem muitas empresas que têm uma boa política, até de segurança e saúde do trabalho, mas ela não se atenta, ela não se preocupa com a certificação. Inclusive empresas que às vezes o processo delas já vai diretamente para o cliente final. Ou seja, né, ela não precisa produzir para uma outra empresa, para uma montadora, para uma outra multinacional que exige que ela se adeque. Mas a gente percebe que talvez essas empresas elas não se preocupam, não correm atrás de ter uma certificação de ISO 45001 por não compreender, né? O que ela oferece, quais são os benefícios. Tem os desafios, mas os benefícios eles acabam sendo muito maiores. Então, se fosse para você resumir para nós aqui, qual que é a importância da ISO 45001, o que você diria para a gente, Jefferson? Eu tenho até uma experiência muito bacana com essa pergunta, porque eu tenho um exemplo que eu não tinha a certificação 45.000 e nem a 14.000 dentro da empresa. Porém, tinha várias auditorias em cima das normas da norma 45 e 14, de cliente. Tá? Então, vinha lá as auditorias, eram as exigências em cima disso. E a gente não tinha a ISO 45001, né? E sempre. Ou seja, vinha aquela porrada de solicitações, só que o cara não sabia nem para onde ir, tipo assim, né? E eu, como tenho um conhecimento na prática, quando eu comecei a implantar essa gestão, né, da 45.000 dentro da empresa, sem ter a certificação. Porque a certificação ela não é obrigatória, né? A certificação ela está no mercado. Se a empresa coloca isso dentro da sua gestão, ela vai agregar um valor muito bom, né? Muito importante. Muito assim, importante. Né? O que a 45.000 ela traz, né? A norma 45.000, ela traz uma padronização para sua empresa, né? E essa padronização, ela tem o PDCA que gira, né? Então, você tem um escopo bem formado dentro da sua empresa, focada a sistema de gestão, e a norma, quando você tem um escopo, ela traz o envolvimento para gerar o PDCA. E aí você começa a agregar um valor muito grande de segurança. Por quê? Além de trazer padrão, ela exige treinamentos, envolvimento dos funcionários. A OSAS 18001, ela não tinha um item bastante importante, que é a consulta e participação dos trabalhadores. Sim. E a 45.000, ela foca muito nisso. Então, por exemplo, se você muda algo no local de trabalho, qual que é a pessoa mais impactada?
É o funcionário que está naquela área. É o operador, o executor daquela área. Sim, sim. Então a 45 mil, ela traz o seguinte: você consulta ou você participa? Eu vou consultar o trabalhador, mas quem toma a decisão sou eu. E a participação, se vai alterar o ambiente, a máquina, alguma coisa, por que não envolver esse funcionário nessa mudança? Inclusive, às vezes, deu a sugestão, né? Exato, porque quando você envolve, você faz o funcionário participar, às vezes as melhores ideias é da quem está lá no local de trabalho. Então, quando você pega a OS 18 mil, você olha para 45 mil, essa foi uma mudança muito significativa. Legal. Né? E a questão de não existir mais o RD, representante de direção, na 45.001, foca muito nas pessoas, foca muito na liderança, que é a peça-chave para fazer com que a norma seja eficiente dentro da empresa. Ou seja, né, acaba havendo uma mudança de cultura, tanto na esfera estratégica, vamos falar assim, na alta administração, quanto na tática, que é a galera que pega as informações aqui e passa para que a operação esteja realizando, correto? Exatamente. Então assim, literalmente uma mudança de cultura para melhor, né, Jefferson? Acho que perfeito. Aí que a empresa ela precisa entender, né? Hoje nós sabemos, né, que no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, a galera fica meio assim, mas envolve investimento. Olha, quanto que vale uma vida e quanto que vale uma mudança de cultura, né? Quanto que vale uma mudança de cultura. E assim, Jefferson, quais são os métodos que, na sua opinião, a empresa ela deve passar ou ela vai passar para que a norma possa ser implantada dentro das suas instalações, assim, em todas as esferas? O que você acha? Esse é um ponto muito importante. Por quê, né? Quando vai se implantar uma norma ISO 45000, cria uma atenção muito grande, né? Porque você tem que pegar a norma, né? E a norma não fala como você deve fazer. Ela fala o que tem que ser feito. Ela fala quais são os ingredientes, mas ela não dá a receitinha do não te dá a receita. Tá. E aí surgem muitas dificuldades por falta de entendimento da norma mesmo, né? Tá. Por exemplo, né? Vai implantar uma norma, né? O trabalho começa antes de começar as auditorias, né? Por que antes, né? É importante, primeiro, quem vai estar envolvido na implantação tem conhecimento da norma, né? Um dos itens que eu mais tive dificuldade na implantação da ISO 45000 foi a questão do consulta e participação dos trabalhadores. Por quê? Quando você fala em consulta e participação dos trabalhadores, a norma ela traz um mecanismo. Tá. Né? Qual que é o mecanismo que você tem de consulta e participação dos trabalhadores? O que acontece muito... E ela traz como pergunta. Ela fala, você deve ter um mecanismo de consulta e participação dos trabalhadores. Mas não fala, qual o mecanismo, a maneira como você tem colocar, que ser. Meio de informação. Exatamente. Meio ela não fala. Por exemplo, acontece muito, né? A CIPA. Você tem a parte indicado pelo empregador, você tem a parte eleita, né? Sim. Dentro da norma de consulta e participação dos trabalhadores, existem vários temas, né, que você tem que girar dentro desse tópico da norma para que esse mecanismo ele seja eficiente tanto para a consulta e participação dos trabalhadores. Quando você coloca a CIPA, né, a CIPA geralmente são funcionários que são de máquina, liderança, gestão, esse tipo de coisa. Eclético, né? É uma galera mais eclética. Né? E aí, a pergunta é a seguinte, você consegue girar esse tópico de consulta e participação com a CIPA? Se você consegue, muito bom. Mas dificilmente você consegue, dificilmente. Então, tem que ter um mecanismo, né? Por exemplo, revisou-se a política da empresa. A norma fala, os trabalhadores devem ser consultados sobre aquela revisão, né? E como que você vai consultar isso? Geralmente você faz isso no DDS, né? Você pode criar um meio onde o funcionário ele tem acesso àquela revisão e o que foi mudado e ele pode opinar. Lembrando que você consulta, mas quem toma a decisão é você, né? Então esse mecanismo, eu creio que é um
dos tópicos mais principais da norma, porque ela envolve muito quem está lá no chão de fábrica mesmo. E assim, Jefferson, quando a gente pensa nos mecanismos, né, de você estar consultando o pessoal e tudo mais, né, fica aqui já uma pergunta, cara. É importante que se haja o registro de todas essas informações, porque, vamos pegar aí no caso, né, a gente falou do DDS. Foi lá, fez um DDS, perguntou e tudo mais. Mas como registrar isso e tudo mais? E se é importante, né, ter esse registro, essa formalização dessas consultas? Eu acho que é um ponto bem interessante para quem está ouvindo a gente aqui e fala, poxa, mas como que eu posso fazer? Até se você pudesse trazer algumas dicas de recursos que podem ser usados, né? Seria legal. Perfeito. Dentro da auditoria, né, o que acontece muito é quando o auditor fala assim, você pode mostrar evidência disso, né? E às vezes a evidência é uma alteração da política, né? Você alterou a política, a norma fala, os trabalhadores foram consultados. E aí a evidência pode ser vários tipos, né? Pode ser um ato de reunião, onde você tem o tópico lá, os funcionários participaram, pode ser uma lista de presença mesmo, pode ser lá uma lista com os termos DDS, onde tem assinatura. Onde foi abordado esse tema, onde os funcionários... teve alguma sugestão ali, né? Exatamente, funcionários, a política foi alterada nesse tópico. O que vocês acham? Né? E aí abre um campo para que o funcionário possa opinar. Né? Então, isso a famosa caixinha de sugestões pode ser também. Pode ser por QR Code, onde o funcionário consegue ter acesso, ele consegue ver lá, mas tem que estar para o funcionário uma linguagem que ele consiga entender o que foi alterado, né? Legal. E aí ele consiga, e você mantém registro disso, porque vai ser solicitado na auditoria a comprovação que aquele tópico foi levado à consulta dos trabalhadores. E até quando a gente fala de mudança, né, da cultura, eu acredito que quando a norma ela é implantada, quando a certificação, perdão, ela é implantada, ela como se diz, é imprescindível, é inevitável que a cultura seja mudada. Vai ter que mudar na política, né? Até porque, assim, tem empresas que não têm uma política bem estabelecida de segurança do trabalho. Isso também é importante, né? O pessoal vai fazendo, mas fala, me passa a política da sua empresa. O que a gente percebe? Não tem política, você tem 2 páginas ali que falam alguma coisa só, né? E isso é importante, porque o primeiro item da norma é o escopo, né? Você tem que montar o escopo do que você vai levar para sua empresa. E um item bastante importante é a política, né? Porque a política é o comprometimento da empresa com o que você vai colocar focado na ISO 45001, né? E lembrando que a norma tem uns itens lá que é obrigatório você considerar na sua política, né? Maravilha. Então, se você tem uma política lá pobre, por exemplo, você não vai atender nem o que a norma está pedindo, o mínimo que a norma está pedindo. E se você leva isso na sua política, o funcionário, desde o chão de fábrica até o alto escalão, tem que ter conhecimento dessa política, porque é o comprometimento da empresa, né? Sim. Como que você muda a cultura se os funcionários não têm conhecimento da política, né? Que é uns tópicos muito importantes. Por exemplo, o auditor, ele chega lá, ele para um colaborador do chão de fábrica. Você tem conhecimento da política? Isso, me fala aí 3 aspectos importantes da política, tal. Pronto. Exato. Se não souber... Lembrando que não precisa decorar a política, mas né? entender, né? A essência da política, né? A sua política, fala um pouco da sua política. Minha política, então, isso já prova que, né, o entendimento do funcionário já não está atendendo a expectativa. E é importante, né, Jefferson, assim, para quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, que quando a gente fala de mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança de política, né, não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia. Exato. Né? Inclusive, existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, se você fosse elencar para nós aqui alguns cuidados, ou os principais cuidados que um profissional da área de segurança do trabalho tem que estar tomando nesse quesito implantação de uma certificação, o que você poderia abordar para nós, assim como, esses pontos são cruciais, e é importante que nesse aspecto o profissional procure não falhar, ou a equipe, né, procure não falhar. Uma coisa bastante importante é que quem está de fora da área de segurança do trabalho, do SESMIT,
Isso está acabando, tá? Mas ainda existe, né? Uhum. Toda a área de segurança do trabalho é responsabilidade do setor de segurança do trabalho. E não é, né? Uma ISO 45001, por exemplo, só o setor de segurança do trabalho, ele não consegue ter um resultado bom se não tiver um envolvimento, principalmente da liderança. Sim. Então, uma coisa que é muito importante, desde quando você pensar em implantar uma ISO 45000 ou qualquer norma, tem que ter um time e tem que ter esse time envolvido dentro de todos os itens da ISO 45001. Por quê? A norma, como o PDCA, ela gira em todos os departamentos da empresa. Você não pode, nem tem como você implantar uma ISO 45000 parcial em uma empresa, né? Então, todo mundo, principalmente liderança, coordenadores, tem que estar envolvido dentro da ISO 45001. Ou seja, já, vamos dizer assim, de cara, dentro da estratégia de implantação inicial, ali no comecinho, ali no... Tá gerando ali a criança, como se diz, né? O profissional ou a equipe, né, já tem que atacar a liderança, já ir diretamente, diretoria, gestores e assim por diante. Né? Quando você pensa em implantar, geralmente, quando você começa a pensar, o que vem primeiro, né? Geralmente, é o entendimento da norma. Para a gente começar a trabalhar com a norma, nós precisamos entender a norma. E aí vem o curso, né, de interpretação da 45001, aonde um profissional ele vai esclarecer todos os tópicos da norma. Daí para frente começa-se a trabalhar para implantar todos os quesitos que a norma pede. Lembrando, a norma ela não fala, ela fala que você tem que fazer, mas não fala como você deve fazer. Por isso que o PDCA gira em cima da melhoria contínua do sistema de gestão. Por quê? Tudo que você faz focado em qualquer norma, ela deve ser sempre melhorada, buscando sempre uma cultura positiva, né? E Gé, você comentou assim sobre a questão dos tópicos, né? A norma ela possui 10 tópicos, correto? 10 tópicos. E, primeiro, o pessoal da segurança do trabalho, né, equipe de gestão, enfim, eles têm que conhecer bem a norma, né? Primeiro, acredito que seja o primeiro fator, né? Pegar a norma e de cabo a rabo, entender e conhecer, saber os tópicos, até para não ficar perdido, né? E se a gente fosse falar assim sobre as fases de auditoria até a certificação, na prática, como que funciona todo esse estágio, esse processo? O que você sentiu quando você esteve passando por eles, né? Inclusive, assim, as principais dores que você acabou tendo, se deparando, se encontrando, mas até que chegou lá e conseguiu ter a certificação, que eu acredito que é a sensação que todo mundo quer ter, fala, poxa, fomos certificados, chegou aqui, né? E vamos agora para o próximo desafio, a próxima fase, que é manter a certificação, né? Mas vamos falar primeiro dessas fases, desde a auditoria até a certificação, a auditoria inicial. Bom, quando surge o interesse da 45001, geralmente procura-se uma certificadora, né? Sim. A certificadora, ela que vai fazer a auditoria final e ela que vai certificar o seu sistema de gestão. Que, né? Inclusive, essas certificadoras, elas são credenciadas, são certificadoras que ela tem autonomia para ir lá com o auditor capacitado e vai te emitir uma certificação aprovando que o seu sistema de saúde e segurança do trabalho, ele atende a norma, né? Muito bom. Então, o que é importante? Quando você definir, né, porque as auditorias, você já começa a trabalhar isso. E aí você vai ter uma pré-auditoria, né? O que é essa pré-auditoria? Onde um profissional da certificadora, ele vai estar vindo na empresa e ele vai fazer o primeiro cheque. Ele vai focar nos tópicos da norma para verificar se você atende o mínimo daquilo ali, tá? Se você atendendo aquilo, né, lógico, ele vai gerar o relatório, vai ter não conformidade, você vai ter que tratar todos os processos das auditorias até porque, agora. Uma curiosidade aqui, pode acontecer dele chegar lá, fazer uma checagem e falar, cara, do jeito que você tá aqui... Não, vamos marcar outra. Tá muito distante, né? Tá um oceano, então vamos primeiro trabalhar algumas questões básicas aqui, porque senão vai ficar algo inalcançável também. Praticamente. Né? Então essa primeira checagem é para verificar se você tem um sistema de gestão montado, você tem um escopo, né? Ele consegue enxergar o seu sistema, né? Então ele vai fazer isso, né?
Passando por isso, você vai ter auditoria interna, que é obrigatório ter auditoria interna. Auditoria interna é mais como se fosse uma auditoria que não é linkado à certificadora, mas que um profissional ele vai estar vindo auditar o seu sistema em torno da norma, tá? Uhum. E aí eu creio que a auditoria interna é onde você tem que identificar mais pontos para você trabalhar em cima disso aí. E isso também, e essa auditoria, ela também é feita por um profissional que atua nessa certificadora. Exatamente. Então eles já mandam, assim, faz a pré-auditoria. A pré-auditoria é feita pela certificadora. Isso. Né? Tá. A auditoria interna é feita por uma outra empresa. Tá. Uma coisa importante, né? Então você tem opiniões diferentes. Tipo, você tem a opinião da certificadora e de um outro profissional que também não deixa de ser um certificador, um agente certificador. Às vezes mas... pode até ser. Tá. Mas essa auditoria interna, ela tem que acontecer até mesmo para avaliar o seu sistema com uma melhoria contínua, tá? Tá certo. Então você tem uma pré-auditoria, você passa por uma auditoria interna, né? Tá. Você vai ter uma auditoria interna ali, até a auditoria final, que realmente é a auditoria descertificadora, né? Então você tem alguns períodos para acontecer até a certificadora da auditoria oficial, né? E eu vou falar a verdade, passar por todos esses processos, e quando você tem o resultado e você diz que você vai ser certificado, olha, é uma coisa bem gratificante, porque, assim, tudo que você implanta falta em normas, né, vem a parte de entendimento. Então você não é, vamos dizer assim, você está lá na frente, por mais que você tenha conhecimento, você vai ter várias pessoas com você que às vezes não têm o mesmo conhecimento com você. Sim. E você precisa suprir isso daí, né? Com orientação, com ajuda. Porque dentro da norma você tem que ter um escopo e a norma ela tem que estar implementada. E existem itens na norma que quando está escrito deve, você tem que ter um procedimento, você tem que ter algum meio para atender que deve ter registro daquilo ali, né? Assim, em termos de classificação das exigências ou recomendações da norma, então ela vai ter itens ali que vão ser classificados como obrigatórios e outros como recomendados. Exato. Então, tipo assim, ela fala, você deve ter um mecanismo de consulta e participação. Esse você tem que ter um mecanismo que mostre como você faz. Se não tiver, já era. Exatamente. Item obrigatório. Exatamente. Agora, tem alguns pontos que ela não fala deve, né? E aí você pode elaborar da sua forma para atender aquele requisito. Por exemplo, a empresa tem que prover treinamento. Ela fala deve. Não deve. Mas daí você vai para os requisitos legais. Tem coisa que é obrigatória, né? Sim. Então a empresa deve manter a capacitação do trabalhador. E aí você vai entrando no leque e vai se adequando conforme norma, lei aplicável, esse tipo de coisa. Tá? Mas é muito importante se atentar bastante, não só focado na norma, mas o que está em torno da norma, né? E Gé, até uma pergunta interessante, assim, a relação, qual que é a relação que existe entre a ISO 45001 e, por exemplo, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho? Isso eu acredito que seja um ponto muito importante, porque, assim, como você falou, a ideia é trabalhar a gestão, certo? A gestão. A gente sabe que já tem sido há muito tempo ventilado de ter uma norma regulamentadora que trate da questão de gestão muito mais, assim, clara. A gente tem, é claro, também a NR1, que ela, na sua revisão, ela trouxe vários pontos interessantes. Agora, quando você está dentro desse processo da certificação, essa relação das normas regulamentadoras, ela tem que ser equilibrada, né? Então, como se diz, por serem itens normativos, não tem nem como não se cumprir, né? Mas a gente percebe que a empresa que tem a ISO 45001, as normas regulamentadoras acabam se tornando uma mão com açúcar, como se diz. É algo assim que no dia a dia é praticado sem nenhum esforço, mas eu queria que você tentasse trazer para nós, assim, ou trouxesse para nós um pouco dessa relação, como que funciona, que eu acho que é bem interessante. A norma 45001, ela exige, né, a avaliação dos requisitos legais aplicados ao seu processo, né? Então ela puxa esse leque, né? Então, como que você atende os requisitos legais? E aí tem várias formas, né? Você pode ter planilhas, né, com todo o levantamento das normas
Lembrando que é municipal, estadual, federal, você tem questão de corpo de bombeiro, né? Isso, eu falei as normas regulamentadoras, mas vai muito além, né? Por isso tem que a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, né? Você tem que pensar em todos os requisitos legais que são aplicados ao seu negócio. Legal. Como que você gerencia isso através de uma planilha? Dá muito trabalho, né? Hoje você tem umas ferramentas que acabam ajudando muito, né? Que é alguns softwares de gestão de legislações, né? Então, com base no seu processo, na sua atividade, eles conseguem levantar e eles conseguem te deixar atualizado conforme as normas elas vão passando por atualizações. Tem alguma dessas ferramentas que você poderia mencionar para nós aqui? Até não é merchan, mas eu acredito que você que está aí, às vezes fica preocupado, mas como que eu vou manter atualizado e tudo mais? Você consegue citar para nós Tem um software, né, que eu acho muito bacana, já trabalhei com esse software, chama Legicer, Gestão Legal, né? É um software onde, com base, né, no seu processo, vamos dizer assim, com base na sua atividade, ele consegue saber quais leis são aplicadas ao seu processo, e aí você passa a ter acesso a todas essas leis, e dentro do software, você avalia cada uma delas, colocando como que você atende cada lei. E quando a lei ela passa por atualização, o software te avisa que atualizou o item da lei, não a lei toda. Puxa, então você atualizou o item 19A, ele vai te informar que a norma naquele item teve aquela atualização. Já entra como uma notificação. Já entra como uma notificação. Teve essa atualização. E o software é muito bacana porque você consegue anexar as evidências de atendimento e também montar um plano de ação através do próprio software. Então, na auditoria vem aquela pergunta, como que você atende os requisitos legais? Né? Bom. E aí, você, através disso, você consegue mostrar uma eficiência. Lembrando que requisitos legais são leis, né? São itens obrigatórios. Como se não dá para alegar desconhecimento. Exatamente. Né? E aí, na auditoria, é importante que 100% das leis elas estejam avaliadas dentro do software. Isso é bastante importante. Bom, e talvez você fala, mas eu não tenho essa ferramenta na empresa, eu não vou conseguir. Olha, acredito que tem um custo, né, Jack? Sim, tem um custo, você paga por mês a mensalidade para ter acesso a esse software. Agora, você não sei, você tem ideia de como que tá, sei lá, em torno de 200, 300 reais? Deve ser em torno de R$400 por mês para você ter acesso. Então, assim, se você parar para pensar, primeiro que é um recurso da empresa, né? E se tratando de não conformidades, não só pensando na ISO 45001, mas também nas leis como um todo, nas normas, quanto que ficaria para a empresa arcar com uma multa, por exemplo, uma penalização legal, por não ter atendido um item, por causa do não atendimento, um acidente aconteceu e tudo mais. Então, assim, não é difícil você requerer ou você conseguir um recurso desse na empresa, desde que se mostre para a empresa o benefício disso. E é claro, se você tem a ferramenta, é importante, né, Jefferson, que esteja se consultando, verificando diariamente, para que não se tenha, dor de cabeça, né? E Jefferson, assim, quando a gente pensa, até agora a gente falou nos aspectos positivos, né? O quanto que a norma traz, mas você olhando assim de uma maneira geral, um prospecto assim gerenciável aí, você sente que tem alguns pontos negativos, que acaba, durante todo esse processo de implantação, surgindo, e que isso também deve ser levado em consideração, já se antecipando a eles, para tentar torná-los o menos impactantes possível, assim, já? O que você acha? Só vou complementar o do site do software, que é importante que todo time seja cadastrado no software e eles passem a ter acesso a isso. Legal. Porque nem todas as leis são aplicadas diretamente no setor de segurança do trabalho. Né? Sim. Então, lá você consegue direcionar ao departamento para te ajudar a resolver as legal, questões. Porque esse software, na verdade, ele pega as leis de uma maneira geral. De forma geral. Todas as áreas. Por exemplo, né, atualizou a NR13, né? NR13 é a norma regulamentadora 13. Mas a manutenção, ela pode te ajudar no atendimento a isso. E aí você cadastra lá o e-mail, ele passa a ter acesso a essa atualização e ele te ajuda a resolver. Então ele já direciona, da área de segurança ao trabalho, tudo que diz respeito à segurança, saúde, meio ambiente, ele já vai... Já direciona para pessoas responsáveis. E também, quando você receber essa notificação, que vai ter que ter um
que vai ter que comandar isso, ele acaba direcionando isso para essa pessoa. Tá? Muito bom. E então, assim, Gé, nessa questão de negatividade, principalmente quando vai chegar a auditoria oficial, né? Que a gente vê que fica todo mundo muito assim, a flor da pele, vai ter auditoria, tal, e todo mundo, como se diz, varrendo a sujeira para debaixo do tapete e tal. O que você percebe, assim, qual que é o impacto negativo para essa auditoria oficial e tudo mais? O que você vê e que é importante gerenciar para um... Eu costumo falar que a implantação, ela gera nervos agitados, né? Porque você tem que envolver as pessoas, você tem que treinar as pessoas, tem que exigir para que etapas sejam cumpridas dentro do prazo, para que as auditorias também aconteçam dentro do prazo e que ao final a gente tenha o resultado pretendido, tá? Mas uma coisa negativa, quando se fala em norma, né, é quando a empresa ela tem a implantação da norma, mas ela não tem o trabalho de manter. Porque o trabalho mais difícil é você tem a norma implantada e agora vem o trabalho de manter. O que acontece negativamente, né, vamos dizer assim, isso não é normal acontecer, mas... Sim. Mas acontece, né? Não deveria acontecer. Não deveria, mas acontece. É que isso não vem sendo mantido. Então, quando chega o e-mail, né, dizendo que tem uma programação da auditoria, aí é a mesma coisa de mexer numa caixa de abelha. Todo mundo fica louco, atualizar procedimento, treinar, funcionário, procedimento que foi revisado e o funcionário não foi consultado, né? E aí, aquele alvoroço para manter a documentação e apresentar uma auditoria, né? E o auditor, ele não é bobo, né? Quando ele pega um documento, que ele olha aquela folha limpinha, sem estar amassada, tudo bonitinho, ele sabe que aquilo ali foi feito para atender a auditoria, né? Sim. Mas isso é muito ruim, né? Por quê, né? O ideal não é agradar o auditor e ter resultado positivo com o auditor. A proposta não é essa. A proposta não é essa. A manutenção. A proposta, o objetivo da norma é a melhoria contínua de um sistema de saúde e segurança, né? Que nem você falou, quanto custa um acidente de trabalho em questão de afastamento, lesão para o funcionário, questão de tirar o funcionário do local de trabalho e sobrecarregar outro, né? E aí esse é um ponto negativo, né? Que é a correria para acertar o cenário para a auditoria. Sabendo que se você vem mantendo, fazendo um trabalho, e isso vem sendo desenvolvido com todo mundo, por exemplo, com a liderança principalmente, a tendência da gestão é desenvolver uma melhoria contínua, que é o que traz a norma, né? E aí você pode receber auditoria a qualquer momento, porque o seu sistema está implementado, ele está sendo mantido e ele está cada vez sendo mais robusto. Isso é importante. Ou seja, né, mudou a cultura, mudou a cabeça. Agora, uma pergunta importante, né, Gé? Vamos imaginar que num cenário perfeito, você tem uma empresa que tem lá 300 colaboradores, 1.000 colaboradores, enfim, que seja. Aí foi lá, implantou, treinou todo mundo, só que tem um fator aí que é um fator chato que acontece com todas as empresas, que é a rotatividade, ou turnover, né, ou turnover, enfim. Cara, como lidar com essa questão dessa rotatividade? A galera que está saindo, a galera que está entrando, e quando entra, às vezes entra cheio de vícios, cheio de problemas, e cultura totalmente diferente, e cai de paraquedas ali. Então, como lidar com isso, nessa questão de o pessoal que já está na empresa, quando chega uma pessoa nova, trabalhar para que todos entendam que aquela pessoa tem que ser treinada o mais rápido possível, para que o conhecimento seja nivelado e não se tenha problemas, né? Aí vem a importância de estabelecimento de procedimento e definidos, né? Sim. Por exemplo, chegou um funcionário novo, né? Você não pode colocar ele lá no chão de fábrica, operar uma máquina, por exemplo, né? Ele precisa ter todos os conhecimentos básicos para se desenvolver. E aí vem a importância de uma boa integração, né? Não só a integração em sala, mas também a integração no chão de fábrica. Uma coisa bastante importante após a integração teórica, ter um funcionário experiente com esse funcionário novato, passando todas as etapas de treinamento lá no chão de fábrica, né? E aí o pessoal do SESMIT, tanto o pessoal do SESMIT quanto a liderança, é importante estar sempre do lado, né, tirando dúvida, auxiliando esse funcionário
para que ele possa se desenvolver o mais rápido possível. E lembrando, né, quais são as etapas para uma integração efetiva? Por exemplo, é bom identificar que treinamentos são importantes para cada função, né? Sim. Não pode ser de uma forma geral. Por exemplo, o funcionário entrou e vai trabalhar na manutenção. Quais são as etapas e os treinamentos que ele precisa passar para começar a desenvolver a sua função? Outra coisa importante, ele está no chão de fábrica, está desenvolvendo os trabalhos. Se ele vai mudar de função, né, o procedimento tem que prever quais os treinamentos que ele precisa para essa outra função. Sim, não só os exames, mas não os só treinamentos, a capacitação. Você tem que levar aquele funcionário para outra área onde ele tenha conhecimento, né? Senão, você chegou lá e não sabe o que vai fazer, isso você está aumentando a probabilidade de um acidente. E isso, Adriano, é um item que eu acho negativo também. Né? A empresa, às vezes, na correria ali de faturamento, né, algumas coisas, acaba levando o funcionário por deficiência de alguma coisa e você coloca o funcionário para operar a máquina. E aí o funcionário está lá sem saber os conhecimentos básicos. Sem a devida perícia, né? Acontece um acidente. E aí acontece acontecer um acidente por imperícia. Né? Então você veja, e quando a gente fala dos treinamentos, talvez quem é da área de segurança e saúde já pensa já nos treinamentos normativos, mas existem aqueles treinamentos também que envolvem qualidade, que envolvem recursos humanos, que envolvem a própria gestão do departamento, da área, do setor ali, né? E você veja, pensando assim, né, Jefferson? Todas essas etapas que foram acontecendo, de repente, conseguimos a certificação. Agora, e essa manutenção da certificação? Como é que... Porque eu acredito que assim, tem uma frase muito boa que diz: conquistar algo não é fácil. Manter é mais difícil. Mas manter é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Então, para você que já está há vários anos mantendo a certificação e como você já comentou com a gente, já comentou comigo também no privado, com zero não conformidades, né? Zero não... Ó, a não conformidade batendo aqui, né? Então, como é que você trabalha ou trabalhou isso, ou o que uma pessoa ela deve fazer nesse sentido, hein, Jefferson? Como que você poderia nos passar uma orientação, uma recomendação sobre isso? Bom, quando você tem isso, você tem o escopo já formado. Você tem os procedimentos, você tem os treinamentos, você tem um time, né, que vai te ajudar a desenvolver tudo que foi implantado na ISO. E aí isso tem que acontecer. Esse time ele tem que ter ciência que quando movimentar algo, ele tem que consultar para ver o que precisa ser feito, né? Sim. Agora, se você começa a movimentar e você não segue o que você determinou no escopo, vai chegar um momento, acabou-se a ISO, né? Tudo que você implantou já não está girando mais. Todo aquele esforço, toda aquela dedicação. E é importante esse time, né, que você forma, né, para a ISO 45001, que tenha reuniões regulares para discutir tópicos da norma, procedimentos, né, algumas itens que são diferenciais para manter o sistema, para que ele seja melhorado. Né? E você comentou um ponto importante que a gente não tinha falado até então, né? Pensando aí então na questão do time, do comitê de certificação, como fazer isso, como implantar um comitê, como você delegar, quais serão as pessoas, quais áreas estarão ali representadas, tal, se é viável colocar um cipeiro ou não, o pessoal de liderança ou de chão de fábrica, como que você sugere essa formação desse comitê até para que haja essa manutenção depois da certificação, né? O time que você forma para implantar é o time que deve te ajudar a manter, né? E aí é importante que tenha uma reunião mensal, né? E esse escopo ele esteja sempre revisto para lembrar que existe algo, né? E aí isso vai ficar sempre vivo. Então, quando acontecer qualquer mudança, alguém vai falar: opa, peraí, tem tal item que fala que tem que ser assim. Você quer ver um exemplo básico, simples, né? Gestão de mudanças, né? A norma fala que quando tem uma mudança significativa, né, os envolvidos devem ser comunicados. Olha só que coisa bacana. Você alterou uma máquina, você comprou uma máquina, né? Que norma norma regulamentadora que a gente está falando? Bateu a NR12. NR12, né? Sim. Na sua gestão de NR12, precisa de recurso? Né? Então, olha a importância do time e você fazer essa mudança de forma planejada.
que é o que a norma traz. Quando você faz planejada, só que assim, planejada não quer dizer que você vai executar e depois vir com a parte de mudança. Não, primeiro você faz toda a parte de gestão de mudança, você enxerga todos os cenários, você envolve o trabalhador, todo mundo assinou aquele documento, tá todo mundo coerente, todo mundo revisou as suas áreas, para ver se vai ter alguma coisa que vai impactar, vai ter algo, vai ter uma lei nova que vai ser atendida, aí você faz a mudança. Então, esse time, ele tem essa obrigatoriedade de estar sempre atento a essas mudanças. Se você está atento a isso aí, qual que é o objetivo do sistema? Melhoria contínua. Contínua. Tá E Jefferson, e esse time, ele tem que ser um time bem eclético? Como que você trabalhou isso? Como você sugere também que os profissionais e os colegas possam estar trabalhando esse time? Eu aconselho, uma opinião, é que seja pessoas de gestão, né? Porque são essas pessoas que vão receber as informações para o que vai acontecer. Tomadores de decisões. Tomadores de decisão. E cada área, ele vai envolver o seu time. Que seja um operador, que seja um mecânico, né? Dentro desse processo. Então, o importante é que cada área tenha um gestor envolvido nesse time. Tenho certeza que isso só vai agregar valor e vai trabalhar para a melhoria contínua da norma. Muito bom. Então, assim, você veja, né? São vários pontos, Jefferson, que a gente está trazendo aqui. Eu tenho certeza que para você que está buscando conhecer um pouco mais a norma, o Jefferson está colocando pontos práticos. Então, você veja, a gente falou aqui sobre as etapas, como que funciona, né, o processo. É claro que nós vamos ter outras conversas falando sobre detalhamento, inclusive aulas sobre isso. Então, o Jefferson também ele é instrutor, ele é auditor, ele é professor nesse assunto, então ele domina realmente essa área. O mais importante, ele domina não só na teoria, como também na prática. Então, acredito que a prática, né, Jefferson? A prática, você imagina, de uma ISO 45001, você acaba tendo que entender muito sobre as normas regulamentadoras, muito sobre o Corpo de Bombeiros, muito sobre a CETESB, muito sobre as normas municipais, estaduais, produtos federais, produtos controlados, gerenciamento de resíduos, né, Jefferson? Então, uma coisa vai puxando a outra. E assim, olha, para a gente fechar esse assunto, né, da norma, qual que é, na sua opinião, o papel, Jefferson, da liderança da empresa no que diz respeito à ISO 45001? A liderança é o coração da norma, né? É um papel crucial para manter. Até mesmo porque o pessoal do SESMIT, eles não estão 100% no chão de fábrica. Sim. Isso é a importância da liderança, né? Tá envolvido na implantação, na manutenção e a melhoria contínua do sistema. Por quê? Qualquer coisa que aconteça no chão de fábrica, a liderança ela tem autonomia para corrigir aquele ponto. Principalmente quando se fala em perigos e riscos, né? A norma ela traz muito a fundo o levantamento de perigos e riscos, né? E não só levantamento, mas um plano, né? Para que estejam controlados e dentro de um nível aceitável, né? E se a liderança não tem conhecimento disso, você acaba tendo um trabalho que vai acontecendo, e de repente você tem um acidente de trabalho, e aí todo mundo fica lá, mas... tentando achar culpados, né? A liderança, ela tem um papel crucial dentro da ISO 45001, por isso deve estar envolvido dentro do time de implantação, da manutenção, da melhoria contínua do sistema, para ter uma diferença focado em liderança. Liderança faz uma diferença muito grande dentro de um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. E sabe assim, Jefferson, que eu acho interessante disso tudo, é que todo esse trabalho você teve condições de fazer, claro que nunca sozinho. Nunca sozinho, exato. Mas com o SESMIT totalmente no teu colo. No meu colo. Totalmente na sua responsabilidade. Então, você veja, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com aquilo que você vai estar enfrentando, que você enfrenta no seu dia a dia, porque você pode estar buscando implantar a ISO, como você pode estar buscando também mantê-la, né? Porque muitas vezes acontece isso. A empresa ela já tem, e de repente sai o colega da área ali que estava com toda
todo o processo na cabeça, com tudo acontecendo, e aí você chega e, pum, cai de gaiato lá. Se já conhece, sabe como funciona, beleza. Mas e talvez seja a realidade de alguns aqui, ou de vários que estão nos assistindo, né, Jefferson? A pessoa entrou e ela nunca lidou com isso. Então, ela entrou na empresa, a empresa tem a certificação, porém caiu no colo dela. Né? Então, se caso alguém que está nos assistindo esteja diante de um cenário desse, Jefferson, a pessoa deve pedir ajuda, cara? Com certeza. Ela deve pedir ajuda? E é vergonhoso pedir ajuda? Não, não é vergonhoso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu creio que a área da segurança do trabalho vem evoluindo muito, né? Então, quem ajuda um companheiro, ele não está criando um concorrente, né? Claro. Ele está agregando valor à nossa área, porque a nossa área é assim. Uma hora ou outra a gente vai precisar de outra pessoa focada na nossa área. Sim. Então, peça ajuda. Não tenha vergonha. Eu, no caso, liguei para a empresa e falei com pessoas que até hoje eu não conheço, mas pessoas que me ajudaram muito, me mandaram material, né? Então, hoje, quando há uma solicitação, eu ajudo, eu faço todos os esforços para poder contribuir, porque um dia eu precisei. E lembra, pessoal, a prática é o melhor cenário para se aprender, né? Ler norma, você vai ler a 45001 e tal, mas na hora de você colocar, como que eu vou atender isso? Né? Então isso foi uma das dificuldades que eu tive, né? Mas hoje eu tenho um conhecimento bem bacana em cima da ISO 45000, consigo trabalhar um pouco mais tranquilo com a ISO, mas sem a liderança, sem ter o time, é difícil, não dá. Muito bom, muito bom. Legal. Então, Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu tenho certeza que você conseguiu esclarecer várias dúvidas e despertar curiosidades, né? Curiosidades naqueles que estão nos assistindo. Inclusive, eu peço para que você que está aí nos assistindo, se você está nos assistindo pelo canal do YouTube, que você possa deixar aí o seu like se você gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista aqui. E também nos comentários você pode colocar, né? Se você quiser, inclusive quiser o contato do Jefferson no privado, a gente consegue mandar para você, mas eu tenho certeza que ele vai ter, assim como ele foi auxiliado lá no passado, ele vai ter o prazer em estar te auxiliando também. O Jefferson, eu posso dizer, é um profissional distinto no mercado com relação à ISO 45001. Eu tenho certeza que você vai estar aprendendo com um dos melhores profissionais que eu conheço, que eu tenho notícia. E olha que eu conheço bastante gente que lida com esse assunto, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Jefferson. Espero que você continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso, onde quer que você esteja, ajudando, auditando, auxiliando vários colegas da área, né? E espero que nós tenhamos outras conversas também, né? Eu gostei muito de estar aqui com você. É o nosso primeiro podcast, nosso primeiro Pod Seguro, mas eu tenho certeza que nós teremos outros assuntos, outras conversas, e essas conversas elas vão estar sempre agregando, que é a nossa proposta, tá? É o nosso ideal. E lembrando, gente, nada é de graça. Não tem bons profissionais que caíram de paraquedas. Eles foram atrás, eles correram, eles se envolveram. Faz parte do processo do aprendizado e é onde está a graça do negócio. Então que você possa realmente assim buscar ajuda, buscar auxílio para que amanhã também, caso você ainda não está atuando devidamente, você também possa auxiliar, né, se você não está totalmente inteirado com a ISO 45001, e que amanhã ou depois você possa estar colaborando, assim como o Jefferson, com outros colegas, com outros profissionais também. Beleza? Então espero que você tenha gostado, que você realize um bom trabalho. E Jefferson, tem alguma consideração que você gostaria de fazer com a gente? Eu queria agradecer você pela oportunidade. É o primeiro podcast, né? Então, obrigado aí. Eu agradeço. Bom, pessoal, quero agradecer a todos, né? E lembra, né? A vida é uma melhoria contínua, sempre em busca de novos conhecimentos, né? A gente tem que estar lendo, tem que estar interpretando, buscando novos horizontes e aperfeiçoando sempre, né? Vamos focar na ISO 45000, entendendo cada vez melhor, porque a norma ela é sempre uma melhoria contínua, tá? Muito obrigado, até mais. Que Deus abençoe, bom trabalho, que você possa estar sempre aí se protegendo, cuidando de si, cuidando das pessoas, e a gente se vê, né, no próximo vídeo protegido, com certeza. Um grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Obrigado, até mais!